caso dela, ela apresenta um quadro bastante ofegante que demonstra dor, as orelhinhas para trás, cabeça baixa, numa postura cifótica, né? A gente vê a coluna dela toda arqueada e se vocês notarem no membro torácico esquerdo, a patinha dela tá viradinha. A gente chama isso de déficit proprioceptivo. São alterações, né, de uma compressão importante na região cervical, um quadro neurológico bem severo. As dores cervicais, elas são dores muito intensas e os pacientes vêm em sofrimento muito importante, de variados graus. Tem alguns cães que chegam com somente déficit locomotor, outros chegam num grau de dor mais leve, outros num grau moderado e outros, como vocês viram aí no vídeo, a Abby, num sofrimento bem intenso. Então agora a indicação do tratamento dela é cirúrgico, a gente vai fazer a remoção dessa hérnia, né, melhorar a compressão dessa medula, né, resolver isso, descomprimir, tirar a dor e reabilitá-la. Hoje a gente está aqui com a Cookie, que fez uma cirurgia de coluna cervical, e como ela está na UTI, a gente veio com a parte da reabilitação tratá-la à beira-leito. A grande vantagem de se ter um tratamento de fisioterapia, acupuntura e toda a questão da reabilitação envolvida dentro de um hospital é essa facilidade que você tem de poder tratar um animal assim que ele sai do pós-operatório ou um animal que está debilitado e vem para a UTI. Então, a gente consegue trabalhar não somente a parte respiratória num paciente internado, mas também evitar o que a gente chama de síndrome do imobilismo, que é quando o animal passa muito tempo acamado e ele começa a perder massa muscular, a força, a parte da funcionalidade das articulações. Então, a fisioterapia entra nesse momento para trabalhar essa parte osteomuscular, para poder fazer com que esse animal, quando ele tiver alta da internação, alta da UTI, ele possa caminhar normalmente e possa ficar bem e não prejudicado por conta desse tempo que ele vai passar acamado. Então esse é o nosso objetivo, que a massa muscular dela se preserve, que as articulações funcionem bem e que ela possa voltar ao seu normal com bem-estar e qualidade de vida. A dica do dia de hoje é para a utilização de rampas e escadinhas nas casas dos tutores, principalmente para as raças que têm predisposição a problemas ortopédicos e problemas na coluna, né? Como vocês podem ver aí no vídeo, esses são os salsichinhas, os Dachshunds, né? A gente tem também os Bulldogs franceses, os Lhasas, os Shih Tzus, que também são raças predispostas. Então, o impulso, a subida no sofá, a cama e descida predispõe às hérnias agudas. Então, é muito bacana utilizar esse tipo de ferramenta, né, adestrando o seu cão ali, dando um biscoitinho como um reforço positivo, para eles quererem subir, né, de uma forma positiva por essa ferramenta, diminuindo e minimizando riscos para a saúde, tanto da coluna deles quanto das suas articulações. Hoje a gente atendeu o gatinho Jorge em emergência aqui no hospital. E a tutora dele vai descrever o que ela percebeu em casa para trazer ele aqui pra gente. Eu acordei de manhã, como o Jorge não é muito de ficar grudado comigo, eu não percebi nada de manhã. Eu acordei, fiquei arrumando meu quarto, né, as coisas lá, e aí de repente eu escuto um vômito. E aí eu corri pra sala e nisso ele estava vomitando uma coisa branca, meio espumada, né? E aí eu já peguei ele no colo. Quando eu peguei ele no colo, eu senti que
a bundinha dele, as patinhas estavam geladas. Mas eu pensei que ele tivesse feito xixi e ficou gelado ali, né? Aí eu peguei ele, pus em cima do sofá, mas quando eu pus a perninha dele não segurou. E aí eu comecei a perceber que ele não estava tendo a movimentação na patinha de trás. Nisso ele já começou a chorar bastante, miar bastante. Aí eu já peguei o transporte, enfiei dentro e trouxe aqui para Clinvet. E aí deu a trombose, né? Nesses quadros em que a gente observa a paralisia dos membros pélvicos associada a uma dor aguda importante e as extremidades frias, o principal diferencial é o trombo, né? A formação de trombos que estão relacionados principalmente com cardiopatia e foi confirmado nos exames de imagem depois desse mocinho. Então o Jorge veio para o ultrassom por conta dessa suspeita de trombo numa artéria chamada aorta, e a ideia era a gente conseguir ver com o ultrassom se ele tinha esse trombo, né? E o que a gente viu no ultrassom? A gente consegue colocar o modo Doppler, que é esse colorido, né, que mapeia o sangue. Então a gente via que o sangue, ele tinha um fluxo até uma região. Dali para frente, na verdade, dali para caudal, esse fluxo ele não existia. Então o fluxo sanguíneo foi interrompido aqui. Alguma coisa acontecia nesta região que não chegava sangue. E o mais grave da situação do Jorge é que essa interrupção do fluxo sanguíneo, ela aconteceu um pouco antes desse sangue chegar nos rins. Então o próprio rim, ele não estava quase sendo alimentado por nenhum fluxo sanguíneo. E isso foi muito grave para ele, porque os rins são órgãos vitais. Então os dois rins não recebendo praticamente quase nada de sangue é que foi muito grave para ele naquela situação. Então, de uma forma bem simples de entender, o que acontece? Geralmente é um gatinho que tem algum problema cardíaco, ele tem uma predisposição, né, pela doença a formar um trombo. Esse trombo, esse coágulo, ele sai do coração e vai para a artéria principal, que é chamada aorta, e aí em algum momento ele pode parar nessa aorta e obstruir o fluxo, né? E foi o que aconteceu nele. O fluxo ele é interrompido e com isso os outros órgãos eles não recebem esse sangue. Por isso que um dos principais sinais clínicos é a paralisia dos membros pélvicos, porque o animal ele não recebe mais sangue para os membros pélvicos, assim como ele fica com essas extremidades frias, por falta mesmo de circulação sanguínea. Esse pacientezinho, no caso, ele por acaso era meu vizinho, e era um vizinho bem atípico, né? A gente conhece muitos gatos, e dificilmente eu nunca conheci um gatinho que ficasse miando na porta da casa dele, para sair da casa dele, ele miava na porta da minha casa, para entrar na minha casa e ficar na minha casa. Então, assim, isso mexeu bastante comigo pessoalmente, né? Mas ele é um gatinho que no dia anterior ele estava miando para correr, para sair, para passear, ele estava super bem clinicamente, um paciente que você não via alteração clínica nele. E assim que a tutora viu a alteração no comportamento dele, ela trouxe imediatamente para o veterinário. Isso foi muito bom, isso poderia ter salvado a vida daquele gatinho. Agora, o que piorou muito o prognóstico dele foi a localização do trombo, né, que estava numa localização mais alta e impediu que o sangue chegasse em diversos órgãos, principalmente nos rins, que são órgãos vitais. As cardiopatias nos felinos são doenças bem silenciosas, então daí a importância de fazer um check-up nesses pacientes, tá, para tentar evitar chegar nesses quadros de emergência, porque quando a gente pega um animal já no estado como chegou o Jorge, a evolução pro óbito é muito rápida, que foi o que aconteceu com esse mocinho. Acabou que deu tudo certo na cirurgia da Hebe,
ela ficou em UTI ainda, em acompanhamento para analgesia, para controle dos parâmetros dela vitais, e agora é muito importante, né, como ela vem fazendo a reabilitação aqui com o pessoal da Reabilita, onde os veterinários da equipe estão tratando a inflamação, a analgesia e estimulando a sua locomoção. O que nos deixa mais feliz é que assim ela não tem mais dor, né? Esse quadro foi cessado e agora, como vocês podem ver aí nos vídeos, ela já está andando aí com seu irmão, que é o Silvio Santos, Hebe Camargo e Silvio Santos, passeando aí pela cidade, felizes da vida. É muito compensador mesmo a gente reabilitar esses pacientes, principalmente tirar a dor deles.